Olá, meus queridos, é com imensa alegria que eu venho hoje, domingo, dia do Senhor, meditar um pouquinho com vocês sobre a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum, que tem como tema a força do Espírito Santo em nossa missão. Hoje a liturgia nos apresenta um momento singular da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua volta à Galileia, onde, movido pela força do Espírito Santo, ele inicia publicamente a sua missão de Messias. O Evangelho de São Lucas nos revela que Jesus, cheio do Espírito Santo, proclama com autoridade a boa nova, trazendo libertação, cura e esperança a todos os necessitados. Esse trecho nos recorda que a evangelização genuína só é possível quando estamos impregnados da força do Espírito Santo. Ao refletirmos sobre essa passagem, nós podemos nos inspirar na vida de muitos santos que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, deixaram-se conduzir pelo Espírito Santo para anunciar o reino de Deus. Pensemos, por exemplo, em São Francisco de Assis, que ao ouvir o chamado do Senhor, renunciou a tudo para viver o Evangelho na simplicidade, servindo aos pobres e marginalizados. Ele foi um verdadeiro reflexo das palavras do profeta Isaías, proclamadas por Jesus no Evangelho de hoje. Levou esperança aos pobres e trouxe a libertação através do testemunho de uma vida transformada. Outro exemplo luminoso é o de Santa Teresa de Calcutá, que viveu a sua missão como expressão concreta deste evangelho. Em suas palavras, ela mesma dizia: se não podemos fazer grandes coisas, façamos pequenas coisas com grande amor. O Espírito a conduziu para enxergar Cristo nos mais pobres dos pobres, levando-lhes não apenas alimento e conforto, mas sobretudo dignidade e a boa nova do amor do coração de Deus. Na tradição da Santa Mãe Igreja Católica também encontramos na figura de São João Paulo II um exemplo do que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele, assim como Cristo, levou a mensagem do Evangelho aos confins do mundo, proclamando incansavelmente a dignidade humana e a necessidade da misericórdia divina. Em seu pontificado, o Papa polonês nos recordava constantemente que não há evangelização verdadeira sem a ação poderosa do Espírito Santo. Meus queridos, a missão de Jesus proclamada na sinagoga de Nazaré da Galileia não é uma simples leitura de um texto sagrado, mas é o anúncio de um novo tempo, o tempo da graça e do perdão, da restauração. E essa missão continua hoje, por meio de cada um de nós, batizados e enviados, a ser testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. Assim como Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova, nós também, eu e cada um de vocês, fomos ungidos no batismo e na crisma para proclamar essa mesma mensagem de salvação. Mas para evangelizar com eficácia, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ser meros repetidores de palavras vazias. É necessário viver aquilo que nós anunciamos. São João Bosco dizia: a educação é coisa do coração. Da mesma forma, a evangelização precisa partir de um coração cheio do Espírito Santo, movido pela compaixão e pelo desejo de salvar as almas. Hoje, somos convidados a nos perguntar como nós temos vivido essa missão que o Evangelho nos traz. Levamos esperança aos pobres, conforto aos que sofrem, luz aos que caminham nas trevas? Ou estamos apenas vivendo uma fé acomodada, sem permitir que o Espírito nos transforme em verdadeiros discípulos missionários? Somos verdadeiros missionários ou apenas estamos presos a estereótipos, a roupas, a trejeitos, a manias, a orações que na verdade se tornaram estéreis como a figueira e o ventre de tantas mulheres bíblicas? Peçamos então, meus queridos, a intercessão de Maria Santíssima, a primeira evangelizadora, aquela que, cheia do Espírito Santo, soube anunciar
com a sua vida a boa nova do seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos, assim como ela, viver a nossa vocação com alegria e fidelidade, permitindo que o Espírito Santo nos guie em cada passo e que o nosso testemunho de vida fale mais alto do que os nossos discursos prontos, ultraconservadores, que muito mais excluem do que atraem. Que o Senhor nos fortaleça na missão e que, como Jesus, possamos proclamar a libertação e a esperança ao mundo, confiantes de que Ele nos acompanha sempre. Que Deus nos oriente e nos abençoe para que sejamos fiéis e verdadeiros católicos, não só apenas no nosso estereótipo, mas sobretudo na nossa prática, e que o nosso testemunho de vida fale muito mais alto do que os nossos discursos.